propor para vocês a leitura e queria que vocês permanecessem sentados assim como vocês estão. A leitura do Evangelho de João, capítulo 14. Nós estamos tendo uma instrução e a classe do pastor que está nos instruindo a aprendermos sobre exposição bíblica. Não é um curso, portanto, um curso de pregação. É um curso que envolve sensibilizar lideranças, pessoas, irmãos da igreja a expor a Bíblia como ela é. A palavra de Deus com a intenção daquilo que ela quer dizer, para além daquilo que algum pregador possa tentar interpretar ou dizer. É sim um método, mas diria que é um método que tenta nos abstrair de qualquer tropeço, de qualquer barreira, de qualquer preconceito pré-estabelecido na nossa cultura, no nosso conhecimento, embora seja muito difícil. Nós somos seres intelectuais, então, toda vez que nós lemos um determinado versículo, nós somos enredados em todas as interpretações, todas as vezes que nós já vimos sê-lo mencionado, todas as vezes que nós vimos alguém pregar a respeito dele. Evidentemente, esse ensino, então, como um método, tenta nos trazer para limpar o caminho, limpar a eira, deixar o caminho mais limpo possível, para que, então, a gente consiga saber exatamente aquilo que o texto pretende, qual que era a intenção de Deus, qual que era o propósito daquele escrito para a época, mas qual que é o propósito daquele escrito para a minha vida, para a sua vida e para o tempo que nós estamos vivendo. E aí, uma das premissas básicas desse curso, estou tentando compartilhar um pouquinho com vocês aqui, que vocês possam também trazer isso para a vida de vocês. Uma premissa básica desse curso é que a gente precisa, para expor um determinado texto, a gente precisa ter contato com ele de uma forma assídua. A gente precisa lê-lo para a preparação, para a exposição, pelo menos 5 vezes, de largada. Pelo menos. E eu confesso para vocês a minha dificuldade nessa parte. E aí, na escolha do texto, embora eu tenha um entendimento um pouco diferente, parece que o texto é que me escolheu, porque esse texto me acompanha há longos anos, de uma maneira muito especial, e eu quis cantar essa canção que ela fala sobre isso. A gente lê aqui no início do Evangelho de João sobre a inspiração que levou Guilherme Kerr a compor essa música. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Lá no versículo 14. Pleno de graça e verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É o verso 14. Foi musicado e foi feita essa releitura musical desse versículo maravilhoso. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso é o primeiro capítulo de João, verso 14. Tá? Nós vamos viajar lá para o capítulo 14, por isso eu vou pedir para vocês ficarem sentados. E vou dispensar aqui um monte de coisas, né? Porque se eu precisaria ler pelo menos 5 vezes esse texto, né? Eu já tenho certeza que nós já lemos ele e recentemente relemos esse texto com o pastor Felipe pregando a respeito, mais uma vez, né? E aí facilitou para mim, sendo bem sincero com vocês, tentando buscar ter a maior proximidade com esse texto, que vai dizendo assim: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito,
pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores, porque estou indo para o Pai. Eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e ele obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, não o Iscariotes, perguntou-lhe: Mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará e viveremos, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. A palavra que estais ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Ouvistes o que eu vos disse? Irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegre, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, possais crer. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Mas faço aquilo que o Pai me ordena, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos sair daqui. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Clamamos em nome de Jesus. Nós lemos aqui que o Senhor disse que se nós clamássemos em Teu nome, o Senhor entregaria. Nosso pedido nessa manhã é simples para o Senhor. Que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra, do propósito para o qual ela chegou até nós.
a razão dela está sendo exposta aqui nessa manhã. Ó Pai, que ninguém possa sair daqui com dúvida em relação a isso. Ó Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti que o Teu Espírito Santo possa falar conosco de forma livre hoje aqui, Senhor. Eu clamo tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma palavra de consolação. Todo esse contexto, eu disse que eu estou em vantagem aqui porque queria perguntar para vocês, qual de vocês que tem acompanhado, mesmo que minimamente, queria que você levantasse a sua mão aí, aqueles que estão acompanhando as séries de mensagens, desde que o pastor Felipe começa a fazer as mensagens expositivas, já começou isso já há 1 ano e meio. Quem que tem acompanhado as séries de mensagens aí do pastor Felipe? Vocês não têm acompanhado? Quem esteve aqui pelo menos um domingo no ano passado? Então você está acompanhando. Cada domingo, cada quarta-feira, o pastor Felipe expõe a palavra e explica o método que ele está usando. Todas as vezes, se você for lá no YouTube, você vai observar que todas as vezes ele explica qual que é a forma que ele está usando, qual que é o método que ele está utilizando a partir desse momento, a partir da ida dele para o Pregue a Palavra. Esteve lá em Atibaia, a turma foi formada aqui em Belo Horizonte, ele continua participando lá e implementou uma turma aqui em Congonhas com a gente está aí, eu vou usar o meu verbo preferido, né? Estou pelejando para acompanhar, sinceramente tem bastante dificuldades, porque eu tenho um vício, um vício assim no bom sentido, tá? De tentar nuclear o texto que eu estou estudando e fazer trabalhar uma síntese, né? A proposta da exposição bíblica não é sintetizar todo um conjunto de capítulos ou de um texto, mas tentar encontrar uma grande ideia que é um pouco diferente disso, um pouco diferente. Esse primeiro exemplo que eu disse é mais uma linha de desenvolver temas, né? Em torno da palavra, e aí procurar na palavra de Deus textos que apoiem aquele tema que você pretende expor e pretende desenvolver, né? E aí, às vezes, você encontra um texto completo que propõe aquele tema que Deus te mostrou de alguma maneira, que você pretende apresentar. A exposição bíblica é um pouco diferente, é o texto pelo texto, e ele consiste em em um princípio filosófico, que é de fazer boas perguntas. Aí essa parte eu sempre gostei, acho interessante. E aí queria propor para vocês quais seriam boas perguntas para fazermos sobre esse texto. Muitas delas já foram feitas, e aí eu vou dizer, se você não tem frequentado essas séries de mensagens, eu vou te desafiar a entrar no canal no YouTube da igreja. Eu faço isso diariamente, volta lá e procura o título da mensagem, já vai te arremeter tanto ao texto como ao conteúdo que está sendo exposto ali. E o pastor Felipe, ali em 25, 30 minutos, faz a exposição e explica o texto. A gente tem, então, dentro dessa necessidade de entender o texto, essa capacidade de fazer boas perguntas para o texto. E aí, conforme vou dizendo, eu vou suplantando aqui uma parte dessa exposição por entender que nós já estudamos um pouco sobre esse texto, já foi falado algumas coisas e a gente já entendeu a historicidade do Evangelho de João, e já então temos um entendimento de qual é o contexto em que Jesus chama os seus discípulos aqui e, às vésperas da sua partida, começa a dialogar com eles de uma forma muito singular dentro dos evangelhos. Esse Evangelho de João já é muito singular dentre os 4, e não que seja uma
uma curiosidade, mas é uma informação importante. Muitos historiadores já entendem que ele tem uma data anterior aos demais evangelhos. Ele é o quarto evangelho, mas cronologicamente parece ser situado mais ali entre a primeira e a segunda metade do primeiro século. Então, você vê que é um pouco da diferença que tem dentro dele em relação aos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, é que ele parece definitivamente ter sido escrito por um cara que caminhou mesmo do lado de Jesus. Então, essa é uma diferença muito grande, muito grande em relação aos demais. Um cara que esteve de uma forma muito íntima com o mestre. Então, ele inicialmente, aparentemente, o pastor Felipe já falou sobre isso aqui, ele é destinado aos judeus. Para quê? Para que eles cresçam que Jesus é o Messias. Jesus é o Messias anunciado lá nos profetas. Lembram disso, pastor, falando sobre isso? Então, qual que era, então, o propósito de João? É um dos raros livros da Bíblia, um dos raros livros que vem trazendo o seu propósito nas suas páginas. Ele mesmo já descreve qual que é o seu próprio propósito. Está escrito lá no verso 30 do capítulo 20. Ele fala assim, ó, Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais. Esse aqui é o livro conhecido como o livro dos sinais. Não é isso? Enquanto os outros retrataram tão bem e detalhadamente milagres, esse parece frisar mais de forma mais intensa e chama esses milagres de sinais. E aí ele diz aqui no verso 30. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda outros sinais que não estão registrados nesse livro. Ao 31 vem dizendo: esses, porém, foram registrados para que possais crer o quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. E olha a dicção dele. Aqui ele fala para que eles creiam que ele é o Messias esperado pelo povo judeu. Mas ele vem e ultrapassa essa barreira judaica, hebraica. Ele quebra essa barreira e usa um verbo, que é o verbo crer, para que, crendo nele, aí ele já muda a dicção. Ele já não está dizendo mais que vocês, os judeus, crendo que ele é o Cristo, então sejam salvos. Ele fala para que todo que crê, capítulo 3, verso 16, todo aquele que crê. E o início me deixa muito curioso, porque eu sou muito apegado a essa parte etimológica, mas não vou ficar entrando nisso aqui não, tá? Mas só para vocês ficarem em parafuso comigo também, só para compartilhar uma dúvida, ele usa uma expressão própria dos gregos e não dos judeus. A carta é destinada, sim, para os judeus, para entender que Jesus é o Messias, correto? Naquele contexto. Só que a carta veio até nós e ela está aqui presente. Então ela continua tendo propósito, entende? Eu não estou lendo aqui numa sinagoga. Eu não estou lendo aqui entre judeus. Estou lendo entre brasileiros, no contexto das Américas aqui, no Ocidente. E aí, ele usa a expressão logos, que é a expressão grega. De cara, ele já começa o evangelho usando que Jesus é o verbo, é o logos. E originalmente, essa palavra entra em conflito com a proposta da escrita do evangelho. Você entende? Mas ele, na verdade, sendo um evangelho para esclarecer para aquele povo daquele tempo que ele era o verbo, que Jesus era o verbo encarnado, ele é também atemporal, ele ultrapassa a temporalidade no qual ele foi escrito, e ele também aponta para nós uma direção para a qual o evangelho seguirá a partir de então. O evangelho de João nas suas primeiras frases, é uma bússola sobre como o evangelho caminharia a partir dali. Hoje é fácil a gente entender isso, mas naquele tempo nós tínhamos algumas centenas, alguns milhares já
depois da pregação de Pedro, alguns milhares de judeus que passam a crer. Vocês concordam comigo? Pedro pregou em qual contexto? No contexto dos gentios ou dos judeus? Pedro, apóstolo Pedro. Dos judeus. Quem foi para os gentios, e a gente está estudando isso agora, nesse exato momento, com o pastor Felipe, deu essa pausa, mas a gente está estudando em Atos como que acontece o avanço do evangelho para fora até os confins da terra, né? Judéia, Samaria, ou seja, vai avançando. E aí como que se dá as missões de forma mais distante? Não é? Como que vai se dar a pregação do evangelho em Éfeso? Como que vai se dar a pregação do evangelho nas partes mais distantes orientais? Então a gente vai ver isso já com o apóstolo Paulo. E eles dão as mãos lá em Gálatas, eles abençoam Paulo, né? Os maiorais da igreja, Pedro, Tiago, né? Eles dão as mãos a João, dão as mãos ao apóstolo Paulo e falam com ele, então vamos fazer o seguinte, não vamos ficar em conflito aqui não, porque numa reunião que eles tiveram juntos lá, os que não eram circuncidados começaram a fazer muita amizade com os circuncidados, os judeus. E aí os apóstolos dão as mãos a Paulo e falam assim, vamos fazer o seguinte, você vai pregar o evangelho em outras partes então. Você tem linguagem para conversar com essa turma aí, nós vamos seguir aqui pregando para os judeus. Então, esse evangelho, ele é uma bússola, ele é uma máquina do tempo, ele tem uma capacidade de nos apontar lá naquele momento para onde que o evangelho ia seguir, mesmo antes de ter as cartas paulinas, mesmo antes de ter essa experiência. E aí eu chego a entender que realmente é uma palavra de consolação para todos aqueles judeus que agora órfãos de religião, sem uma religião para abrigá-los, sem os seus ritos, seus dogmas, de uma forma, sem os seus sumos sacerdotes, sem aquela referência religiosa. Essa palavra, esse capítulo, eu entendo que ele deve ter sido lido e relido várias vezes, como uma forma de consolar para que aqueles judeus, então convertidos ao evangelho, pudessem entender qual que era o propósito da existência deles, então. Porque para eles a genealogia, a cultura, a geografia, era a vida deles. Eles chegam a discutir entre eles em vários momentos, nas cartas paulinas você vê isso. Não, mas a nós pertence vocês lembram disso? A nós pertence a genealogia. O patriarcado é nosso. São os nossos bisavós, nossos tataravós. Abraão, Isaac e Jacó são da nossa família. E você vem me dizer como que eu tenho que viver e tal. Então é uma forma de consolo, mas não é um consolo em berço esplêndido. É um consolo para quem está indo para a guerra. É para quem está indo para o meio dos lobos. Eu envio vocês como ovelha no meio dos lobos ferozes. E essa palavra vem com essa consolação. E ela é agora vamos dizer assim, uma pedagogia da comunidade, da criação de uma nova comunidade ao redor do Cristo ressurreto. Porque eles tiveram esse privilégio. Essa parousia, esse momento em que Jesus aparece depois de ter morrido, ido para o sepulcro, levantado de lá por si mesmo e desaparecido, o corpo dele desapareceu. Ele aparece para quem? Está relatado nos evangelhos. Está relatado nas cartas paulinas. Ele aparece para os apóstolos, para os seus discípulos. Então ela agora é uma pedagogia para a criação de uma nova comunidade ao redor do Cristo ressurreto. Ou seja, aquele que desenvolve uma unidade comigo, em obediência, é um com o Pai e um com o outro. Ele dá essa sequência. Se você desenvolve comigo uma unidade em obediência, você também passa a ser um com o Pai e você se torna, em seguida, um com o seu próximo.
A garantia de morada eterna nas mansões celestiais está condicionada em o ser humano ser aperfeiçoado pelo Cristo como uma morada digna mediante o amor em obediência. Para aí, vamos ouvir os pernilongos. A garantia de morada eterna nas mansões celestiais, presta atenção nas minhas aspas aqui, está condicionada em o ser humano ser aperfeiçoado pelo Cristo como uma morada digna mediante o amor em obediência. Então eu vim aqui e vou tentar fazer isso nesses minutos finais que eu tenho, tentar destruir um pouco da visão que nós temos e que você tem sobre o que é habitar com Cristo. Tá bom? Vou tentar desconstruir com vocês uma visão que nós temos de reino celestial, de céu, a partir do que está escrito aqui. Ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse primeiro texto aqui é destinado aos judeus que se converteram. Fala, se vocês confiam em Deus, em Yahvé, no Jeová que faz isso, Jeová que faz aquilo, em cada circunstância vocês têm um nome para Jeová. Vocês que creem nisso, creem também em mim. Jesus falando com eles. Jesus está dizendo, olha, vocês que confiam no Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, estou pedindo para vocês confiarem em mim também. Tem uma versão que traz esse sinônimo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Olha como que o texto explode diante de nós quando a gente está disposto a lê-lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. E ouve músicas que falam a letra, e você vê poesias, e você assiste um filme que fala sobre isso e tal, e você vai para dentro desse texto e vai pensando sobre ele. Na casa de meu pai, a casa singular, há muitas moradas, plural. Se assim não for, eu não teria dito. Jesus insiste, ou seja, ele está insistindo em explicar esse conceito de casa e morada. Pois eu vou preparar-vos lugar. Lugar já não é nem a casa nem a morada. Já é um outro conceito, lugar. Eu vou preparar-vos lugar. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Esse aí é o conceito de lugar. Lugar é onde Jesus estiver, vocês estejam comigo também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé entra dizendo, e nós temos que agradecer muito a esses dois aqui que fazem as perguntas para Jesus nessa sessão aqui. Tomé vem dizendo assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Nós não sabemos para onde o Senhor está indo. Ou seja, o Senhor está indo para Belo Horizonte, ele poderia passar por Ouro Branco, Itabirito, Ouro Preto, poderia? Poderia passar por Brumadinho, Moeda? Poderia. Para ir para Belo Horizonte? Poderia pegar Passatempo, BR-381 e ir para Belo Horizonte também, não é isso? Tomé apresenta aqui uma problemática filosófica e teológica ao mesmo tempo, dizendo o seguinte, falou, nós não sabemos para onde o Senhor falou sobre lugar, falou sobre casa, morada, é tanta informação aí, espera aí, nós não sabemos para onde o Senhor está indo, como nós vamos saber o caminho? Aí, Jesus dá aquela pausa, toma uma aguinha e fala, obrigado por fazer a pergunta. Essa sessão é sobre a multiplicidade de moradas que Jesus ainda faria em cada um de nós, constituindo assim, então, a casa de meu pai. Aí sim, a grande casa. Percebe? Alguém já leu esse texto dessa maneira? Jesus explica a obra que ele está fazendo na terra como sendo o seu próprio destino. Habitar em nós. Ser um em cada um de nós para que todos vejam o Pai. Só a partir daí. Percebe? Aí Jesus responde para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele aqui usa a palavra pai como sinônimo de casa.
Ele diz assim, ó, eu sou o caminho. Como nós vamos saber para onde o Senhor está indo se nós não sabemos o caminho? Aí ele diz, falou, eu sou o caminho, estou aqui diante de vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nem preciso desenvolver isso aqui, de tantas vezes nós já desenvolvemos. O que significa caminho, o que significa verdade, o que significa a vida aqui. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vai morar nessa casa se não passar por esse caminho. Que caminho é esse, então, que Jesus está dizendo aqui? Tem relação com as múltiplas moradas. Se vós me tivesses conhecido, ou seja, ele diz uma coisa e depois fala o contrário, percebe? Se vós me tivesses conhecido, conheceria também meu Pai. Ou seja, se vocês me olhassem como o caminho, vocês já estariam olhando para a casa que vocês vão morar. Mas isso ainda não é possível. É isso que Jesus está dizendo. Isso ainda não é possível, porque vocês só podem olhar para mim e ver que eu sou o caminho quando o Espírito Santo estiver habitando em cada um de vocês e fizer em vocês múltiplas moradas e olharem para vocês e identificarem vocês como cristãos. E aí vocês vão constituir uma nova casa, a casa de Deus, a Betel, mencionada lá no Antigo Testamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós tivesseis conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Percebe que ele fala o contrário agora? Na mesma frase, esse é o versículo 7. Verso 7, lê junto comigo aí, olha isso. Se vocês tivessem me conhecido, vocês conheceriam também meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Ele primeiro diz que eles não conhecem. Se vocês tivessem conhecido, vocês olhariam para mim e saberiam que eu sou o Pai. Mas vocês, na verdade, conhecem e têm de visto. Aí vem Filipe. Obrigado, Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Percebe? Que aí Filipe já desenvolveu o problema que Tomé desenvolveu. Ele já interpretou aquilo e falou, Pai, não, então entendi. Eu entendi para onde o Senhor está indo. Só não entendi essa parte ainda do caminho. Essa aí, para mim, ainda não está clara. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Que aí nós, não interessa se nós vamos por Ouro Branco, se nós vamos... Percebe o que Filipe está fazendo? Filipe representa 500 anos de desenvolvimento da palavra de Deus, do Evangelho, de interpretação, da história do povo caminhando, de Deus caminhando pela terra nos primeiros séculos. Essa fala dele aqui representa tudo isso. Esse texto é uma bússola, ele é uma máquina do tempo. Mostra-nos o Pai que isso nos basta. Nós nem precisamos saber o caminho. Aí Jesus, Filipe, eu já te falei, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. O destino e o caminho é a mesma coisa. Eu sou ele. Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, vocês não me viram ainda. Da maneira que eu quero que vocês vejam. Como você diz, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa dessas obras que eu estou fazendo em nome dele. Eu estou fazendo sinais, é porque ele me mandou, não estou fazendo porque eu tenho poder para fazer. Eu tenho poder para fazer muito mais coisa do que você pode imaginar, mas eu só faço aquilo que o Pai me mandou. Apontando para vocês, então, qual que é o destino. Em verdade, eu te digo que aquele que crê em mim fará também essas obras que eu faço e as fará ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. Olha só ele explicando, e aqui eu vou parar 5 segundos aqui, só para explicar para vocês qual que é a metodologia de fazer boas perguntas e buscar a resposta no próprio texto. Aqui é um exemplo interessante. Olha, eu estou dizendo isso, que eu estou no Pai e o Pai está em mim, para que vocês creiam e que vocês também façam as mesmas obras que eu estou fazendo. Aí ele explica por quê. Por que ele está dizendo, por que ele está fazendo esse discurso nesse momento? Porque eu vou para junto do Pai. O próprio texto já explica por que ele está dizendo, então, por que ele responde, por que ele dialoga com Tomé e com Filipe.
E aí vai dizendo, se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares, guardareis meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aqui o processo de desenvolvimento da morada. Da morada em cada indivíduo. Deus tem um plano extremamente complexo para a humanidade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, por que não? Por que não? O próprio texto já responde. Ele é o Espírito da verdade. O mundo é governado por quê? Pela mentira. Então é por isso que o mundo não pode receber, porque ele é o Espírito da verdade. Ele chama o Espírito Santo aqui intencionalmente de Espírito da verdade, para dizer o seguinte: dialogou várias vezes com os hipócritas, dizendo, vocês na verdade são filhas do diabo. Vocês fazem aquilo que o pai de vocês está mandando. Ou seja, ele explica que o mundo é governado pela mentira, a falsidade, a ilusão, a hipótese. E ele não, ele fala, ó, o Espírito que eu vou enviar sobre vocês, porque eu não estarei mais junto de vocês. E aí eu envio o Espírito da verdade. Ele poderia falar o Espírito Santo, não? Né? Mas não, ele falou o Espírito da verdade. Então é porque ele confronta com toda a mentira do mundo, ou seja, são reinos diferentes. Porque não o vê nem o conhece, ou seja, vive numa ilusão, numa matrix, numa ilusão. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele está dizendo o seguinte, eu sou o Espírito da verdade. Ele habita em vós, ou seja, eu estou no meio de vocês, mas eu vou para o Pai. O que ele está dizendo? Estou indo desenvolver a completude do plano que eu tenho, que é constituir uma casa. Quando eu digo vou para o Pai, eu quero que vocês se alegrem, fiquem felizes, porque aí vocês, recebendo o Espírito Santo, se fazendo morada, vocês estão constituindo uma casa, a casa de Deus. A casa de Deus não é esse conceito filosófico, mitológico, nesse céu, acima dessas nuvens. O céu é... Esquece isso, irmão. Para com isso. Você é a morada de Deus. Deus não escreveu isso aqui à toa, não. Nós somos a casa que Deus está constituindo. Por isso que muitas vezes dói em nós a existência. Dói em nós porque nós temos a responsabilidade de sermos a verdade, o Espírito da verdade. Diante de várias circunstâncias terrenas, sermos o Espírito da verdade, que manifesta a verdade, que manifesta Cristo, que manifesta a vida, que aponta o caminho. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Naquele dia, ele já está dizendo, naquele dia que vocês receberam o Espírito Santo. Ele não está falando aqui só, percebe a temporalidade desse texto? Ele não está dizendo só no dia de Pentecostes, Atos 2, não. Ele não está falando só de Atos capítulo 4, não. Ele não está falando só de vários momentos em que o Espírito Santo foi derramado nas profecias de Joel. Não, ele está dizendo aqui que cada vez que cada um indivíduo, cada ser humano, cada ser humaninho recebe o Espírito Santo, conhece que ele está no Pai e que o Pai nele e que ele está em nós. E nós lemos lá em 2 Coríntios que o próprio Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Então isso é uma verdade no meio de nós. Aquele que tem os mandamentos guarda. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí Judas entra perguntando, fala, Senhor, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Aí Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui fecha todo o conceito, toda a proposta do texto, dizendo o seguinte, se alguém ama a Jesus, guarda então as palavras dele. E como é que eu posso saber onde que estão as palavras de Jesus? Hoje, no nosso tempo. Onde que está? Na palavra. Na palavra. Graças a Deus por isso. Nós temos um ponto de encontro. Qualquer dúvida que você tiver, a palavra está aqui para nos atender, para dizer aquilo que são os mandamentos de Jesus. E aí, para concluir, por favor, né?
Jesus no final vai dizendo assim, ó, eu já não vou falar muito com vocês, não, porque aí vem o príncipe desse mundo. E aí, embora haja alguns debates sobre isso aqui, eu quero ir além com vocês, entendendo qual que é o propósito desse evangelho no nosso meio, nos nossos dias. E aí Jesus responde para nós de forma muito cabal. Lá no verso 31, ele diz assim, ó, eu faço aquilo que o meu Pai ordenou para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Essa é a conclusão. É a conclusão. Essa é a resposta a qualquer pergunta que você fizer, não só sobre esse texto, que você fizer sobre todo o Evangelho de João, que você fizer sobre toda a Bíblia, essa é a resposta. Jesus diz assim, ó, eu faço aquilo que o Pai me ordenou. Por que Jesus faz o que o Pai ordenou a ele? Por que o Pai ordenou a ele exatamente essas coisas que ele fez? Morrer é uma delas. Se sacrificar em nosso lugar é a ordem que o Pai deu para Jesus. E aí ele diz o seguinte, fala, ó, eu faço essas coisas para que o mundo, ele está explicando para nós aqui, ó, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço as obras que meu Pai ordenou. É para isso, é por isso. Esse é o fim último da minha passagem por aqui. Era só essas coisas que eu queria dizer para vocês. Eu não vou falar muito mais com vocês a partir de agora. E aí ele volta depois para completar esse raciocínio. Falou, ó, nós lemos ali no verso... Eita Jesus, me ajuda, Senhor. Enfim, ele diz que tem a intenção de falar isso anteriormente ao acontecimento das coisas, para que quando elas acontecessem, eles creem, né? Eles acreditassem de forma cabal. E é exatamente o que nós percebemos na parousia, quando ele aparece para os discípulos e vai explicando para eles. E aí Mateus chega a escrever dessa forma, né? Fala, nós não sabíamos. Aí nós percebemos, nós vimos que era realmente aquelas coisas aconteceram da maneira que ele previa. E realmente nós não sabíamos que ele se referia a esse tipo de morte, a esse tipo de ressurreição, a 3 dias no seio da terra. Nós não entendíamos muito bem o que ele estava dizendo, mas aí ficou tudo claro quando ele veio e nos explicou. E aí ele chega a dizer aqui que esse Consolador, o Espírito Santo, nos explicaria todas as coisas. É muito fabuloso pensar isso, que nós temos a palavra de Deus, nós temos um ponto de encontro para saber quais são os mandamentos. E nós temos um consolo, porque Jesus poderia ter ido para o Pai e nós ficarmos só com a palavra. Não é verdade? Seria o bastante para nós, pensando de forma lógica? Seria o suficiente, que nós, qualquer dúvida, nós consultaríamos a palavra e nós teríamos abastecido qualquer dúvida que tivéssemos sobre quais são os mandamentos de Deus. Só que Deus e Jesus têm um propósito de constituir, então, uma casa. Uma casa não é feita só de regras, não é feita só de mandamento. A casa tem mais o quê? Essa casa que ele está propondo. Essa casa é um lugar, está ali o conceito de lugar, e essa casa é uma moradia. Não é um palácio, que ninguém pode nem entrar de tão belo que ele é. Quando a gente vê a descrição de João lá, em Apocalipse, poxa, qualquer um percebe que nós não somos dignos. Não basta uma vida para eu saber, você entendeu? E não ter a menor condição de habitar nessa casa. Só que o conceito aqui é o contrário. Essa casa maravilhosa que ele está constituindo é feita por nós. Por nós, as pequenas moradias que Jesus vai desenvolvendo, as habitações que o Verbo se fez carne e o quê? Habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade. Mesmo que nós não sejamos tão engraçados assim, não sejamos tão verdadeiros assim, o Espírito é o Espírito da verdade, é o Espírito da graça. Entende? Então, a nossa vida, a nossa existência é para isso, para desenvolver graça e verdade. É para desenvolver a moradia de Jesus na terra, em nós, para nos tornarmos essa Betel, nos tornarmos essa casa de Deus. Que vocês tenham a consolação do Espírito Santo, para não só entender os mandamentos, entender as regras, mas entender também o movimento da casa, o movimento, as entradas e saídas, a rotina da casa de Deus, o mover do Espírito da verdade e da graça dentro dessa moradia, dessa casa que Ele está constituindo. Que sejamos tomados por essa rotina de Deus, por esse Espírito da verdade que rege essa casa, que não seja só o certo e o errado, moralmente falando, mas que seja, para além disso, o caminho, a verdade e a vida também dentro de nós. Que seja um fluir constante dessa verdade de Jesus, que nós possamos, então, ajudar, sendo um tijolinho dessa construção, mesmo não sendo tão engraçado, não sendo tão verdadeiro, nós sejamos aperfeiçoados pelo Espírito que pode nos consolar em cada dúvida, em cada incerteza nossa. Amém? Desculpa aí o atraso aí, é o falante.